Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então quer dizer que saiu, né, que a CGU, Controladoria Geral da União, está investigando a fraude, mais uma das fraudes em licitações do governo Lula, na casa dos 321 milhões de reais. Né? Então a gente vê toda semana, todo um período de licitações como o do arrozão, vários outros temas no governo que são laranjas que estão disputando. Então nessa reportagem aqui disse que essa R7, né, essa empresa, ela em 2019 ela tem esse laranja, está aqui o nome dele, não vou dizer, ele só tinha 500 reais nas contas, nas suas contas bancárias. A partir de 2019, na pandemia, né, daquela doença que foi originada lá no laboratório na China, da esquerda, o Partido Comunista Chinês, que a CIA, a Casa Branca, os Estados Unidos de Trump já declararam isso, que esse vírus foi fabricado de propósito na China. Isso eu já sabia, antes deles estarem falando isso. E eu acredito que também a CIA, os Estados Unidos já sabiam disso. Só que só estão podendo revelar agora com o Trump, entendeu? Porque tudo é uma jogada, né? O Trump, ele foi colocado ali, é o que nós queríamos, né? Ele defende a liberdade de expressão, defende os valores da família, o cristianismo, isso já é uma boa pra gente. Mas ele foi colocado ali com essas determinações, com um jogo, né? Todos eles já sabiam que esse vírus foi fabricado na China. Então essa empresa, a Laranja, que está ganhando essa licitação agora, já ganhou outras no passado, na época da pandemia, eles movimentaram milhões e milhões e até bilhões quase. E até 2019, esse que está lá como Laranja, eu não vou dizer o nome, ele só tinha 524 reais nas contas, durante um longo período. Estava duro, o cara que não tinha dinheiro. Pegaram esse laranja e começaram a movimentar milhões de reais, até bilhões, né? Na época da pandemia, e agora, nesse último aí, momento, está aí, ganhou outra licitação. Ele é o expert, é um doutor em licitação, tem conchavo com o governo. Ele é bom, você e eu não sabemos de nada, é eles que sabem operar, né? Fazer negócios com o governo. Conversa fiada, tudo laranja, entendeu? Então é 321 milhões dali, 330 milhões dali, 1 bilhão dali, 64 bilhões para a Lei Rouanet, 300 milhões de reais para a Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para o UOL, para todo mundo, rapaz. Entendeu? É dinheiro jogado fora, o nosso dinheiro, né? O seu dinheiro, né? E eles estão roubando o país já há muito tempo, saqueando e colocando uma dívida pública que já ultrapassa 9 trilhões de reais. Entendeu? Então é isso que nós estamos vivendo. E tem gente ainda desavisada, ou até mesmo ignorante, que ainda acredita e apoia esse governo. Quando a pessoa recebe propina, está recebendo igual os artistas essas propinas da Lei Rouanet, eu concordo, a pessoa está recebendo, ela tem que falar bem do governo. Isso é normal, em qualquer ditadura. Agora, a pessoa que não ganha nada, só vive ferrada, trabalha só para pagar impostos, e ainda apoia esse governo só porque a Rede Globo fica elogiando o governo dia e noite, a mídia, a imprensa brasileira, poxa, tem que acordar, rapaz. Está na hora de você acordar. Porque a pessoa não pode ficar na ignorância, na burrice a vida toda. Eu errei no passado, acho que todo mundo aqui que me assiste, até eu mesmo, todo mundo erra. Eu também no passado, quando eu estava alienado da política, eu votei na Dilma, eu votei uma vez em Lula, porque eu não tinha informação, eu não tinha acesso à informação. A gente só assistia a Rede Globo, a imprensa brasileira, as televisões abertas. E a gente era passado para trás todo momento, né? Então eu estava nem aí, estava alienado, aí eu votei na ignorância. Mas hoje, com tudo isso aí à nossa volta, essas roubalheiras todas, um descondenado que assumiu a presidência no lugar do melhor presidente do Brasil, chamado Bolsonaro, que é mesmo, entendeu? São os fatos, né? São dados,
né? Contra fatos não existe argumento. Um colocou o Brasil para cima e no superávit, o outro destrói, rouba tudo e acaba com o país. Então você vai para que lado? Vai para o lado da pessoa que está fazendo certo. Entendeu? Não precisa de ter muito estudo para fazer isso. E aí ainda tem gente apoiando esse desgoverno. Isso que eu não entendo, eu não vou conseguir entender isso. Eu não vou entender não. Isso aí é uma coisa que não dá para me entender. Mas existe ainda. Quando é um Felipe Neto, uma Cláudia Raia que recebe milhões do governo Lula para falar mentira, aí tudo bem, isso é normal, a pessoa está sendo beneficiada. Depois ela vai lá e compra uma casa de 10 milhões de dólares em Orlando, na Flórida, ou em Miami. Para ela tá mil maravilhas, né? Agora, você que não ganha nada com esse governo, ainda está apoiando esse governo, você precisa de um tratamento psiquiátrico. Me desculpa, isso é loucura, ou é ignorância mesmo, ou é loucura. É isso que eu tenho para dizer, sinto muito. Entendeu? Errar humano, mas permanecer no erro é burrice, né? Aí eu erro, você erra, eu não sou perfeito, eu já errei muito. Eu votei na Dilma no passado, essa mulher que não tem noção de nada. Eu votei no Lula. Eu votei no Fernando Henrique. Essa rapaziada, essa organização que está aí. Entendeu? Que já disseram até que ele morreu. Cadê o Fernando Henrique? Não aparece mais. Ele já morreu, só que eles não querem falar, porque isso enfraquece o poder da quadrilha, né? Mas ele já morreu. Fernando Henrique já morreu, Lula já morreu. Entendeu? É isso. Então, essa é mais uma das licitações laranjas, fraudulentas, que a CGU está na cola e já viu aqui. Eu lendo toda essa matéria, já viram que ele já vem fazendo essas licitações desde 2019, na época da pandemia, na época de Bolsonaro. Eles já vinham roubando o país, mesmo com Bolsonaro no poder. Você vê como é que eles fazem as coisas, mesmo com Bolsonaro lá, eles estavam fazendo. Não no poder executivo, mas eles estavam inventando uma série de roubalheiras lá e estava passando. E agora, usando eles novamente para desviar 321 milhões. E para segurança? E para o Rio Grande do Sul? Isso aí não tem dinheiro. Você que morra assaltado aí todos os dias aí nessa insegurança que estamos nesse país. Acho que o pior de tudo nesse país, no Brasil, é a insegurança. É a segurança que não tem. Depois vem a educação, quer dizer, a educação tem mais importância, né? Porque um povo sem educação é uma coisa horrível. Mas é a educação e a segurança. Depois vem a saúde, né? Depois as outras coisas. Mas sem segurança, sem educação, o país jamais ele vai para frente. É impossível, entendeu? De acontecer. Também saiu essa outra matéria no dia de hoje, que é a OMS, do Tedros, aquele socialista da Etiópia, que nunca fez um curso de medicina. Ele é o presidente, diretor da OMS, Organização Mundial da Saúde, que de saúde ele não entende nada, entendeu? É esse o mundo que a gente vive, nesse hospício. Ele está querendo que os países ao redor desse mundo venham pressionar o Trump, os Estados Unidos, a voltarem para o OMS. Que logo na primeira medida que o Trump fez foi retirar os Estados Unidos desse grupo, dessa organização. Porque ele viu que estava sendo roubado, ele viu que essa doença que causou essa fraudemia foi tudo um engodo da mentira, da falsidade, que foi para arrecadar dinheiro, enfraquecer os países, roubar de várias formas, roubar a economia, roubar nas injeçõezinhas, quer dizer, não posso falar, né? Das aplicações, eles roubaram bilhões aqui do Brasil, roubar de várias formas, enfraquecer. Teve esse propósito. E ainda tem um propósito pior ainda, que foi ceifar as vidas. Essas vacinas, eles fizeram um estudo, isso está circulando, que elas matam. Elas não possuem nenhuma eficácia e elas contribuem para o enfraquecimento da imunidade humana. As pessoas que tomaram essas picadas, elas estão debilitadas. Essa é a verdade, que você não vai querer acreditar. Mas isso eu já venho falando desde 2020.
sem essas informações, sem esses estudos, sem os doutores agora se posicionarem, que na época não tinham se posicionado, só alguns, poucos. Eu já falava pelo espírito profético, vamos assim dizer, que isso tudo era uma safadeza, uma mentirada, era jogada com viés político. E agora, os Estados Unidos rompeu, porque viu que estava sendo roubado, e foi o vírus, né? A CIA, a Casa Branca, constatou o que eu já sabia, que ele foi criado num laboratório na China, né? Com um objetivo, como se fosse uma espécie de um armamento de guerra. A guerra hoje em dia, no século XXI, não são revólveres, espingardas, metralhadoras, antiaéreas, tanques de guerra blindados de última geração, aviões, caças. Não é mais isso só não, tem isso também, vai existir isso também, vão existir isso também. Mas é vírus fabricados lá no porão do inferno, lá na China. São aplicações. Isso já é uma guerra que tem abatido milhares e milhares de pessoas, tem adoecido milhões e milhões de pessoas. Quem tomou essas picadas já não tem a mesma saúde de que antes. É isso que eu estou vendo. E eu estou mentindo? Eu estou exagerando em alguma coisa ou eu estou falando a verdade? Eu quero que você deixe no comentário aqui. Deixa a sinceridade. Você já tem um hall de amigos. Até os próprios médicos estão falando sobre isso, que eu já escutei. Que as pessoas estão todas debilitadas, doentes, cheias de coisas acontecendo no seu corpo. Entendeu? Então o que eu falei em 2020 é o que é a verdade. É isso que vão ter que engolir o que eu falei, porque eu falei e venho falando a verdade. Porque não sou eu que estava falando, é o Espírito de Deus. Entendeu? Um espírito profético. Que eu não posso me gabar, que é de Deus. E se eu não estiver andando com ele corretamente, esse espírito deixa de se comunicar com a gente. Porque ele precisa de um vaso limpo. Entendeu? Eu não sou especial, quem é especial é Deus. Entendeu? A glória é de Deus. Não tem nada a ver com isso. Eu sou um ser humano igual a você. Somos todos iguais. Só que Deus avisa em alguns casos para algumas pessoas que estão buscando, preparadas. E foi meu caso em 2020 ter avisado isso. Só que eu falei para as paredes. Eu estava dando soco e murro em ponta de faca. Entendeu? Porque eu avisei e ninguém acreditou. Só a minha esposa e meus filhos. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, para um amigo até mesmo um inimigo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, é de graça. Esse botãozinho inscrever-se e deixe aquele like. Um grande abraço e até as próximas notícias.